Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você está vendo isso no gravado, mas hoje é mais uma live, atrasou um pouquinho, mas as lives são sempre nas quintas às 11 da manhã e nas segundas-feiras às 8 horas da noite. E nessas lives eu falo sobre estratégias para a sua jornada, para levar quem você ama a parar de beber. Aqui eu falo sempre do caminho, tento te ajudar a encontrar o caminho mais fácil para você conquistar um ambiente mais leve e com foco na solução do problema para você e para quem você ama. Certo? E o assunto de hoje é: devo ou não falar sobre álcool com um alcoolista? Quantas vezes você já se perguntou se adianta ou não você falar sobre álcool com um alcoolista? Tem gente que me fala assim, que repete até se cansar e reclama do álcool com o alcoolista só para desabafar mesmo, que não está nem aí se vai dar brigas ou discussões, que acha que o importante é só poder falar, e mesmo que isso crie discussões enormes. E viram brigas pela razão, brigas pela verdade, brigas sobre quem tem mais poder na relação, né? Outras pessoas já me dizem que estão cansadas, que não aguentam mais falar sobre álcool, que por conta dessas brigas não querem mais se estressar, que acabam engolindo tudo, que até ficam deprimidas, né? Desanimadas com aquilo que está acontecendo, ficam pisando em ovos, ou até às vezes acabam não aguentando isso e explodem de raiva. Não é mesmo? Eu não sei exatamente qual é a forma que você hoje lida com o alcoolista que você ama. Se você explode com ele, ou se você acaba engolindo muitas coisas sem falar aquilo que te incomoda. Mas, de fato, hoje eu não estou aqui para ditar regras, para dizer que você está errado ou querer te dar alguma lição de moral, não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar o caminho mais fácil e mais rápido, para você conseguir que quem você ama pare de beber de fato. E a minha resposta vale para essa pergunta: olha, devo ou não falar sobre álcool com alcoolista? Parte desse princípio, que é o seguinte: o que você vai dizer aumenta as chances dessa pessoa parar de beber e te respeitar? E o contrário também, o que você não vai dizer, não falar aquilo que você gostaria de falar ou acha que seria importante falar, aumenta as chances de você ser respeitada e aumenta as chances dessa pessoa parar de beber? Então, eu parto desse princípio. E na minha opinião, de fato, é sim importante você falar sobre o consumo de álcool. É importante você não fingir que não tem nada acontecendo. É importante falar sobre o elefante na sala. Porque eu vou argumentar sobre isso nesse vídeo, vou te explicar o porquê que eu acho que vale a pena falar, vou te mostrar as consequências que eu enxergo dessas modalidades de como falar com o alcoolista, e no final vou te dar dicas práticas de como falar sobre o álcool. Porque, de fato, é muito importante, nós precisamos de retornos, de bons retornos sobre o nosso comportamento e das pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Então, assim, é importante nós recebermos bons feedbacks das pessoas que nós nos relacionamos, né? Como é que o impacto do que nós fazemos chega no outro, ou vice-versa, né? É importante a gente poder comunicar como a gente está se relacionando e como os outros se relacionam para nós, para a gente ter um norte sobre o que é importante ser modificado às vezes, né? Porque às vezes o nosso comportamento, nem sempre a gente tem consciência clara sobre como ele está impactando a nós e aos outros ao redor. E talvez você hoje possa estar enxergando algo que o alcoolista não está vendo nesse momento. Ou pelo menos não está vendo da mesma forma que você está vendo. E a forma que você enxerga pode ser muito positiva para ele saber disso. É importante você mostrar para o alcoolista os prejuízos que você está vendo do consumo de álcool dele. O problema é que não dá para fazer isso de qualquer jeito, né? Se ele não te escuta, se ele não está te escutando, de fato você precisa aprender uma forma de falar que faça essa pessoa te escutar, de fato. Que possa fazer você ser ouvida, que possa causar um impacto positivo de mudança para aquilo que você precisa hoje. Daí quando eu começo a falar sobre comunicação, algumas pessoas me dizem: olha, Vitor, mas agora eu vou ter que ficar me policiando, eu vou ter que ficar cuidando com as minhas palavras, mesmo sendo ele o errado. Jamais, jamais, eu não diria isso para você. Até porque eu não acho que você tem que fazer nada. Eu só estou te dando algumas dicas para você economizar o seu português e aumentar as chances de você ser ouvida. Quantas vezes você já quis que essa pessoa te respeitasse? Quantas vezes você já quis que essa pessoa levasse em consideração aquilo que você fala? Então é sobre isso que eu vou dizer, vou te ajudar a entender como melhorar essa sua comunicação em relação a conversar sobre o consumo de álcool hoje. E eu te peço o seguinte, eu escuto muitas famílias,
Quase todos os dias eu recebo mensagens de pessoas surpresas. Olha, Vitor, agora estou tendo resultados muito melhores, estou conseguindo conversar muito melhor, essa pessoa começou a falar sobre a vontade dela de parar de beber e parece mágica, mas eu não peço que você acredite em mim, eu peço que você só teste por si só e julgue pelos resultados. Os resultados com essa pessoa que você ama. Daí você testa o que eu vou ensinar hoje e depois você diz assim, olha, ajudou, não ajudou? Avalia pelo que acontece, né? Porque a questão aqui é você vai ter estratégias e ferramentas para você usar, para poder aplicar e facilitar a sua própria vida. Então, se você quer parar de pisar em ovos, se você quer conseguir falar sobre algo e aumentar a sua chance de ser ouvida, segue assistindo esse vídeo de hoje. Certo? Então, eu acho que você deve sim, então, falar sobre o problema com álcool. Até porque isso aumenta a consciência dessa pessoa sobre o que está acontecendo, aumenta a consciência do alcoolista sobre o comportamento dele e aumenta também a responsabilidade dele pelo que está acontecendo. Não é mesmo? Porque, e não é só sobre álcool, não. Não é só sobre álcool. Qualquer problema que você esteja enfrentando no seu relacionamento é importante ser discutido, é importante ser conversado com essa pessoa. E aqui não é só você falar, não é você chegar e dar um sermão, olha, Vitor, eu preciso ir lá e conscientizá-lo. Calma, tem um jeito bom para fazer isso, tem um jeito um pouco melhor para fazer isso. Não é você chegar e falar exatamente, olha, eu vou lá e vou corrigi-lo. A ideia aqui é você conseguir criar um diálogo, uma conversa sobre álcool, em que essa pessoa possa também falar o ponto de vista dela e você expor, trocar uma ideia com essa pessoa. E muitas pessoas acabam não vivendo coisas melhores nos relacionamentos, acabam sofrendo por precisarem de coisas e não serem atendidas, porque acabam não conseguindo comunicar os seus desejos, não conseguem comunicar as suas necessidades. Então não é só sobre álcool, é sobre falar o que você precisa para você se sentir bem nesse relacionamento. Isso costuma ser muito mais do que só parar de beber. Costuma ser muito mais do que só parar de beber. Porque às vezes eu já vi uma esposa que dizia para o marido o seguinte, falava, olha, Vitor, eu falei para ele ficava até tarde no trabalho. Ele ficava até às 10 da noite, todos os dias no trabalho. Eu sentia falta dele em casa, eu queria que ele ficasse mais em casa. E eu cheguei para ele e falei para ele o seguinte, a esposa me contando. Olha, eu quero que você passe a voltar, sair do trabalho mais cedo. Né? Eu gostaria muito que você saísse do trabalho mais cedo. Então o marido dela fez o quê? Parou, saiu do trabalho mais cedo, mas arrumou um hobby. Começou todos os dias a chegar em casa às 10 da noite e ele ficava no hobby dele, fazendo outras coisas, jogando futebol, nem me lembro o que ele fazia, mas ele não voltava para casa mais cedo. Por quê? Porque de alguma forma o que ela comunicou para ele foi feito. Ele passou a chegar em casa mais cedo. Chegar em casa mais cedo não, sair do trabalho mais cedo. Só que ela não deixou claro. Então essas pequenas distâncias entre o que você quer e o que você comunica criam ruídos na comunicação também. Né? E daí é importante você perceber o que é que você quer. O que é que você quer quando você vai falar sobre o álcool? Você quer falar sobre os prejuízos para a saúde dele? Isso é importante ficar claro. Ou você quer falar sobre os prejuízos, por exemplo, ele é diabético e ele bebe. Eu gostaria de demonstrar para ele que isso é importante. Ou você quer, de alguma forma, avaliar que ele passe a mudar outras coisas. Por exemplo, ele bebe demais e não auxilia no trabalho. Ele bebe demais e não colabora financeiramente para a nossa vida, para a nossa casa. Então, talvez você queira comunicar isso a ele. Ou talvez você queira comunicar que tem prejuízo nas suas necessidades afetivas, de fato. Por exemplo, essa esposa queria que o marido ficasse mais em casa. Então é importante ter essa clareza, porque não é só reclamar que ele está bebendo demais, não é só reclamar que, olha, isso está ruim, você quer que seja diferente. É você também comunicar com mais precisão aquilo que você quer comunicar. Por isso que a live atrasou. Vamos ver se para. Vamos ver se para. Tá difícil, né? Tá difícil. Hoje tá difícil. Tá tendo uma obra, estão instalando um lustre aqui embaixo, eu espero que pare logo. Me garantiram que ia parar às 11h30, mas sabe como é que são essas coisas, né? Olha só, então é o seguinte, ao vivo é assim, gente. Então assim, é importante você avaliar quais são as coisas que você gostaria de comunicar. Não é chegar e falar como se nada tivesse acontecido. Eu só quero desabafar, Vitor. Aí você tem que... Nem sempre essa é a melhor forma de você comunicar e ter aquilo que você quer. Porque o que você precisa dizer para essa pessoa?
nem sempre é a verdade absoluta. Você talvez seja interessante você comunicar os seus sentimentos em relação ao que está acontecendo. Sabe por quê? Porque argumentos que você vai dar, olha, você precisa parar de beber porque o álcool faz mal para sua diabetes, ou você precisa parar de beber porque o álcool faz você faltar no trabalho, na escola, são argumentos. A pessoa pode discordar disso. Agora, quando você fala dos seus sentimentos, olha, eu me sinto triste porque determinada coisa acontece, eu esperava outra coisa. Você está contando algo que pode ser acreditado, a pessoa pode acreditar ou não em você, mas é mais difícil discordar, porque não é um argumento. Então, falar sobre os seus sentimentos é interessante. Só que tem que cuidar quando eu falo em falar sobre os sentimentos, porque não é você presumir que a pessoa vai te atender só porque você não gostou daquilo que está acontecendo. Não é você achar que, olha, se eu disser para ele que eu não gosto, que eu fico triste, que eu fico chateada, ele vai automaticamente tomar isso como uma decisão de parar de beber por causa disso especificamente. A gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes a forma que a gente expressa os sentimentos pode ser muito crítica. A pessoa pode ouvir isso como uma ofensa. E quando a pessoa se sente criticada, a tendência dela é não ouvir aquilo que a gente está falando para ela. Ela não levar em consideração realmente o nosso sentimento em relação àquilo que a gente gostaria de comunicar. Então é importante você primeiro, antes de pensar, vou falar sobre álcool, falo ou não falo, você ter essa clareza. O que você quer? Essa coisa que você quer. Né? Eu quero que ele veja que ele está bebendo demais e ele não está, sei lá, saindo comigo para jantar, nós dois. Ou ele está bebendo demais, eu estou preocupada que ele não está indo bem no colégio. A gente precisa ver assim, o que você está pedindo para ele? São preferências suas, preferências, de fato, que não são obrigações dele de suprir, ou se são direitos que você tem. Isso é importante ficar claro. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem o direito, né? O familiar do alcoolista acha que tem o direito, olha, eu tenho o direito de que ele não beba nunca mais. Aí às vezes compra uma briga muito grande, porque relacionamentos são combinados, não é mesmo? E quanto mais você conseguir comunicar isso de uma forma mais leve, de uma forma mais responsável, mais você dá o exemplo para ele também, sobre como você quer que ele se comunique com você. Não é desagradável quando a pessoa começa a te culpar, te julgar, te criticar, dizendo, você é uma chata que fica me incomodando o tempo todo por conta do álcool. A contrapartida disso é você dizer para ele, olha, eu não aguento mais você bebendo, pelo amor de Deus, você torna a minha vida um inferno. É a contrapartida. É farinha do mesmo saco. Então, se você quer ter uma forma diferente de ouvir, você quer ouvir coisas diferentes dele, a gente precisa falar num nível diferente. Num nível que assuma a responsabilidade pela nossa própria forma de enxergar as coisas. Porque é o seguinte, quem é que tem a verdade? É você que tem a verdade? Ou é o alcoolista que tem a verdade? Qual verdade é mais verdadeira? Quem tem a razão? Fato é que você pode estar certa de muitas coisas que estão acontecendo. Mas essa é a sua verdade. E ele na verdade dele, aquilo que ele faz sentido para ele. Ele tem a verdade dele também, que parte de pontos de vista que são diferentes dos seus. Então a ideia não é você trazer a verdade à tona, porque cada um tem uma verdade, e tem uma verdade em cada lado. Faz sentido o que ele pensa, na lógica dele. Também faz sentido o que você pensa na sua lógica. A ideia aqui é a gente entender que o que a gente pensa sobre as coisas são opiniões nossas. Aí eu quero te fazer uma recomendação, que quando você for conversar sobre algo, que você seja humilde. Humilde no quê? Em reconhecer que você não é dono ou dona da verdade, por mais convicção que você tenha. Então chegar competindo pela verdade é uma fórmula exata de você não ser ouvida. De a pessoa realmente resistir ao que você está dizendo. Então é o seguinte, a ideia aqui é a gente comparar as verdades. Olha, a minha verdade é a verdade dele. Vamos comunicar as verdades. Né? Vamos tentar achar um caminho do meio entre aquilo que a gente está conversando. E a gente precisa, para isso, ter flexibilidade. Para quê? Porque o que eu estou dizendo aqui não é você não falar nada ou você criticar demais. É você não ser 8 ou 80. Você achar um caminho do meio. Porque você não fala nada sobre o que incomoda, deixa o outro no escuro. Não é mesmo? Deixa o outro sem saber. Deixa o outro também pisando em ovos com você. Não é mesmo? Quando o alcoolista também está insatisfeito com coisas que estão acontecendo. Isso também não é desagradável, não é mesmo?
Porque você vê que a pessoa não está legal, mas ela não fala nada. Fica aquele climão em casa, não é mesmo? Agora, do outro lado, só falar sobre a negatividade, só falar sobre o que é ruim, só reclamar o tempo todo, acaba virando um ataque à autoestima da pessoa. Cria um ambiente pesado demais. A gente tem que achar um caminho que seja mais no meio, mais no equilíbrio das coisas. Porque até existem pesquisas que falam muito especificamente sobre o prognóstico do alcoolismo. O prognóstico é a previsão que a gente tem que o alcoolismo pode melhorar. A previsão que nós temos sobre quanto aquela pessoa pode ficar sóbria e se recuperar. Isso que é prognóstico, a gente consegue avaliar o futuro, prever o futuro. E essas pesquisas mostram o seguinte, que quando a família tem um suporte para o alcoolista só negativo, só criticando o álcool, sempre só criticando o álcool, a tendência dessa pessoa melhorar é menor. Porque aí cria um conflito, né? Não tem relacionamento, fica só crítica, só provocações. Agora, quando a família também é muito passiva, a família só fala do positivo, tolera o álcool como se não fosse nada, deixa a bebida correr solta. Isso também piora o prognóstico, porque daí a pessoa fica no escuro, não é mesmo? Então a gente tem que diferenciar uma coisa, que é muito importante. Os seus sentimentos em relação a essa pessoa e os seus sentimentos em relação ao comportamento de beber que ela vem tendo. É importante ter agressividade com o comportamento. Olha, eu não tolero esse comportamento de beber, não tolero, ou tolero pouco, né? Tolero na medida do que eu posso não tolerar. E ao mesmo tempo, amor com a pessoa. São coisas diferentes. Uma coisa é o comportamento dessa pessoa, ele pode ser muito desagradável. Outra coisa é essa pessoa que está por trás, essa pessoa que não está se comportando de uma forma que até seja benéfica para si própria. Então é importante digerir isso dentro de você, porque até o próprio alcoolista confunde isso demais. Ele começa a beber demais, ele começa a deixar as responsabilidades para trás, e daí ele começa a ficar mal, daí ele vira o coitadinho, porque ele está sofrendo, porque ele está confundindo, ele está achando que o comportamento dele enquanto ele bebe, que é negativo até para ele mesmo, que prejudica as conquistas dele na vida, a qualidade de vida dele, ele começa a achar que aquilo é ele também. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não reforçar essa ideia, não é mesmo? Não reforçar essa ideia. E eu digo isso para você também. Muita gente me diz o seguinte: Vitor, eu fiz tudo errado, meu Deus. Olha, eu sinto vergonha de tudo que eu fiz, porque quanto mais eu aprendo, mais eu fico chateada pela forma que eu agi. Calma. Os comportamentos não nos definem de fato. Sempre que só a morte não tem solução. Não é mesmo? Quando a gente está vivo e querendo mudar, a gente tem a chance de poder, de fato, agir de formas que sejam mais gratificantes para nós. E a gente tem que dar esse espaço para o alcoolista também ter esse espaço para poder ter a chance de mudar o comportamento. Não é mesmo? Então, o que você precisa falar sobre o álcool? O que é falar sobre o álcool? Isso não precisa ser uma repreensão. Vou lá e vou dar uma mijada nele, vou mostrar para ele, vou dar uma dura nele. E isso cria um problema. Porque dar uma dura nele, ele vai tentar reagir, ele vai se resistir de alguma forma. Ou ele vai só se submeter um pouco. Depois você vira as costas e ele volta a beber. A ideia é o quê? Você dar informações valiosas para essa pessoa. Para que ela possa refletir sobre essas informações. E para que ela possa até ver vantagens em relação a parar de beber. Porque essa é uma mentalidade, inclusive, que deixa você bem mais tranquila. Quando for pensar, meu Deus do céu, hoje eu tenho que falar com essa pessoa sobre o consumo de álcool dela. Já parece um pesadelo. Não precisa ser assim. Porque se você pensar que você está indo repreender essa pessoa, você está indo dar uma dura, talvez você já vá se preparando para uma batalha. Mas não é essa a ideia. A mentalidade que eu estou trazendo aqui é para que você pense, você vai falar sobre uma coisa, quando você for falar sobre o álcool, sobre algo que pode melhorar a vida dele, que pode melhorar a sua vida, pode melhorar a relação de vocês, que pode ser um presente de fato para ele. Mas o que precisa ficar claro aqui? Eu não estou dizendo que você não pode querer o seu bem quando for falar com ele. Não estou dizendo que você não pode defender os seus direitos ou defender as suas necessidades. Não é isso. Mas precisa ficar muito claro o que você quer. Precisa deixar muito claro aquilo que você quer. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, não, Vitor, eu quero falar com o meu pai que ele está bebendo demais, ele tem diabetes, porque eu quero o bem dele. E eu entendo que a pessoa quando diz isso, ela acha que ela está falando só porque ela quer o bem dele. Só que se ela deixar uma intenção obscura, o ser humano é muito atento a detalhes.
O ser humano é muito atento às intenções que estão por trás daquilo que está sendo dito. Então, se você chega com a ideia e tentando passar uma ideia errada em relação ao que você quer de verdade, por exemplo, essa pessoa talvez que um filho que quer falar com o pai que tem diabetes e bebe demais, ela vai falar com ele presumindo ou expondo como se fosse um diálogo para o bem dele. Só que às vezes ela coloca tanta pressão que fica muito claro que o que ela está pedindo não é só para o bem dele, é para o bem dele e é para o bem dela, e talvez até mais para o bem dela. Que a raiva, às vezes, que é expressada, demonstra que é mais até para o bem dela. E a pessoa fica, poxa, você quer que eu pare de beber? Para você, mas você está dizendo que você está falando para eu parar de beber? Para mim, mas está confuso isso. Fica confuso isso. E essa falta de clareza cria paranoia. Paranoia. Então, se você vai falar para essa pessoa pedindo, é importante você pedir. Olha, eu vou pedir para você cuidar da sua saúde porque eu quero me ficar mais tranquila em relação à sua saúde. Pelo menos seja mais clara nisso. Ou se você realmente vai falar para que o outro possa melhorar, então o apego é menor, não é mesmo? O apego é menor. Se você está pensando no bem-estar dele, vão existir sinais que vão mostrar que você realmente está preocupada com o bem-estar dele. E você não está interessada só em criticá-lo, só em rejeitá-lo, ou só ofendê-lo. E quais seriam esses sinais? Você mostrar que você tem interesse por ouvir também. Que você não quer só falar. Porque às vezes a pessoa escuta a sua mensagem como uma crítica, de fato. E aí existem algumas armadilhas, tá? Quando você vai falar sobre o álcool, existem algumas armadilhas que eu vou descrever para você cuidar para não cair nelas. Porque não é fácil cair nelas. Por exemplo, você for falar sobre álcool com essa pessoa quando você estiver com muita raiva. Né? Porque quando a gente está com raiva, qual que é a tendência? A gente fechar a cabeça para falar sobre o que é positivo. Só falar do negativo. Só criticar. Daqui a pouco a gente começa a entrar numa briga enorme. Então, ter a paciência para falar, escolher um bom momento para você também. Qual o melhor momento? Será que agora que eu estou morrendo de raiva, será que é um bom momento? Será que eu preciso falar nesse exato momento? E a verdade é que não. As coisas não precisam ser resolvidas agora, nesse instante. A não ser que sejam emergências. Mas emergências daí não tem nem que falar, não é mesmo? A raiva que a gente fica cria um senso de urgência que pode nos afastar dos nossos objetivos. Então é importante a gente poder falar sem estar com tanta raiva. Outra armadilha eu já falei para vocês um pouco, é criticar essa pessoa. Quando você vai falar com a pessoa sobre uma coisa que incomoda tanto, é comum que você, sem perceber, queira só desabafar ou queira mais desabafar. Só que às vezes quando a gente desabafa, sem calcular muito o que a gente vai dizer, a gente acaba criando muitas armadilhas, muitas críticas, muitas ofensas que talvez a gente nem queria expressar dessa forma. Então é importante você às vezes digerir um pouco aquilo que você está sentindo. Parar um pouco e pensar, tá, o que eu estou pensando e sentindo é uma coisa, o que eu estou pensando a respeito dessa pessoa é uma coisa, e o que é que eu gostaria que essa pessoa soubesse? O que eu acho que é produtivo que essa pessoa saiba nesse momento? E para isso pode ser interessante você até conversar antes com alguma outra pessoa sobre como você vai conversar sobre isso com o alcoolista. Ou você até escrever, olha, eu quero dizer isso, isso e aquilo, para você se manter foco com clareza naquilo que você quer comunicar. Aquilo que você quer, o que eu gostaria que ele soubesse. Talvez o que eu gostaria que ele soubesse é que eu fico triste de ver ele bebendo. E eu tenho medo de ver ele bebendo porque eu tenho medo que ele vá perder o controle a qualquer momento, ou eu tenho medo que isso vá fazer mal para a saúde dele. Então, se você quer expressar algo assim, é importante você não chegar dizendo, olha, você é um baita de um alcoólatra, você não pensa em mim, você não se importa com ninguém. Esses julgamentos talvez não sejam interessantes, porque esses julgamentos vão ofuscar, vão cegar a pessoa, é como se fosse uma lanterna muito forte, que vai cegar a pessoa e ela não vai ouvir nem os seus julgamentos e nem os seus sentimentos, que é o que você gostaria de comunicar naquele momento. E outra armadilha importante é o seguinte, entender que comunicar algo dessa natureza, falar sobre o consumo de álcool e os prejuízos que você enxerga, você tem que perceber que isso são pedidos seus, muitas vezes. Muitas vezes a gente está fazendo pedidos. Pedidos de compreensão. Pedidos de mudança de comportamento. Pedidos de alguma coisa.
Nem sempre a gente deixa claro quais são esses pedidos. E às vezes confunde isso com exigências. Porque tem que pensar o seguinte, tá, eu quero pedir isso, o outro é obrigado a me dar? Você vai perceber que não. A maioria das vezes o outro não é obrigado a te dar. E criar um senso de obrigação que não é real afasta a pessoa de querer fazer aquilo que você está pedindo. Às vezes até quando a pessoa é mandada pela justiça, obrigação legal, isso afasta, porque ativa o princípio da teimosia que nós temos. Então a gente precisa deixar claro que o que nós estamos expressando é um pedido. É um pedido. Que essa pessoa não tem, de fato, a obrigação de ceder aquilo que a gente quer. Porque, por mais surreal que possa parecer, isso é uma forma que ajuda, auxilia, facilita essa pessoa a fazer de fato aquilo que você está pedindo. Então é o seguinte, você está comprometida em dizer aquilo que é importante, mas você está desapegada, de certa forma, do resultado. Olha, eu sei que eu posso falar assim e que isso aumenta as minhas chances. Olha, eu não vou exigir, eu vou conversar, eu vou discutir ideias, eu vou buscar soluções para nós. É isso que eu estou fazendo quando eu vou me comunicar. Não necessariamente essa pessoa é obrigada naquele momento a fazer o que você quer. Isso precisa ser expressado de fato. E assim, adequar, é importante adequar também, porque como eu estou falando não só sobre álcool, sobre outras coisas que essa pessoa possa estar fazendo, que te incomodam, é importante você adequar o delito ou o problema à proporção real que esse problema tem. Transformar tudo numa tempestade faz o seu poder ficar menor. Tem coisas que são pequenas, tem coisas que são maiores. E tem que dar a devida proporção a isso. Uma coisa pequena, uma coisa menor, uma pequena conversa sutil pode ser mais que suficiente. Às vezes, talvez, existem coisas que podem até ser ignoradas em favor de focar na solução. Agora, outras não. Outras não podem ser ignoradas de maneira nenhuma e não podem ser minimizadas. Porque às vezes a gente minimiza também. Né? Às vezes a coisa estava tão feia há tanto tempo que uma pequena lua de mel, um pequeno momento de paz pode fazer você cair na tentação de não abordar aquele assunto. Ó, eu estou vendo que ele está bebendo cada vez mais, mas eu vou esperar um pouco mais porque a relação está boa ainda. E vai vendo as coisas descerem ladeira abaixo. E daí a hora que daí você vai vivendo com a bomba relógio. Então é importante a gente adequar. Olha, tem coisas que dá para ignorar, outras que não podem ser ignoradas. Não é mesmo? E assim, eu quero deixar claro o seguinte, que eu já falei um pouco, né? Mas você não pode, isso é uma verdade, ou pelo menos é uma opinião muito forte, que você não pode ter tudo o que você quer. Eu também não posso. Nós não podemos ter tudo o que nós queremos. Mesmo que a gente peça com jeito, mesmo que a gente faça tudo certo. Mas certamente vale a pena tentar. E se a gente fizer isso do jeito certo, aumenta muito as chances de a gente conseguir o que a gente precisa. Porque às vezes a gente faz um bote, né, com a pessoa. Faz um bote. Vou pegar e vou reunir todas as informações que eu tenho a respeito do porquê ele tem que parar de beber e vou lá e vou colocar uma prensa. De hoje não passa. Tolerância zero. E daí quando você faz isso, cria uma pressão muito grande que pode colocar por água abaixo o seu plano, o seu projeto de fazer essa pessoa parar de beber e conquistar uma vida melhor para vocês. Porque isso pode assustar muito o outro, que talvez naquele momento, não estava tão interessado em parar de beber. Naquele momento. Não que não possa estar ali daqui a pouco, daqui uma semana, daqui um mês. Então colocar uma prensa tem que ser algo feito com muito cálculo. Se você e daí não é uma prensa que você vai colocar, não é uma exigência, eu vou forçar, olha, agora ou você para de beber, ou sei lá, eu vou te agredir. Porque isso não é justo. Não é mesmo? Agora, você pode colocar o seguinte, olha, é até aqui que eu vou com você. Você é uma pessoa que eu valorizo, que é importante para mim, mas é até aqui que eu vou com você. Se você continuar bebendo, por exemplo, a gente vai sair para jantar e você vai beber, quando a gente sair para jantar, eu vou para casa. A decisão de beber é sua, mas eu vou para casa. Aí você está começando a colocar limites. Limites é diferente de ameaçar, de forçar, de prensar. O limite não precisa ser feito com raiva, com agressividade. Percebe?
Porque assim como ele tem a liberdade de seguir bebendo ou não, isso é importante ficar claro, também você tem a liberdade de como você vai reagir. E daí vem a malandragem, porque a forma que você vai reagir às coisas que ele faz também vai criando interesse nele em parar de beber. Também vai informando ele sobre as suas opiniões a respeito do álcool. Nem sempre é só com palavras que você vai dizer, mas tem que ser claro. Não pode falar indiretamente. É importante também você falar diretamente aquilo que você quer. Não deixar subentendido. Ah, eu vou deixar ele, eu vou fazer, ele bebeu e eu fecho a cara e eu espero, ou sei lá, eu vou sair, vou para outro lugar, vou dar um perdido nele, vou dar um gelo nele, porque assim ele vai perceber que eu não gosto do álcool. Assim ele vai perceber o quanto é ruim para mim que ele continue bebendo. Porque isso cria um jogo de poder de novo. Não é mesmo? A gente entra num ciclo de disputa por poder. Então as indiretas que a gente dá, ou fazer uma cara feia, ou daqui a pouco fazer pequenas provocações do tipo, é claro que você está com dor de cabeça hoje, também bebeu a noite toda ontem, e etc. Né? Coisas dessa natureza. Não deixam claro que o problema que você tem é com o álcool e não com a pessoa em si. E é importante deixar claro que o problema é o álcool, não a pessoa. E essa pessoa pode continuar bebendo ou pode parar de beber. E a pessoa que pararia de beber você gosta. Você só não gosta da pessoa que está bebendo. Porque daí a gente cria, olha, uma imagem que pode ser positiva em relação a parar de beber. Eu não paro de beber só porque, eu vou deixar de apanhar porque eu estou bebendo. Porque isso incomoda, isso faz querer beber mais. Agora, eu parar de beber pode ser vantajoso para mim. Olha, essa pessoa não está no meu controle, não está na minha mão. Eu não mando na vida dessa pessoa. E eu gosto dessa pessoa, ele pode pensar isso, né? Eu gosto dessa pessoa. E eu tô vendo que para ela não é tão interessante, ela se afasta de mim quando eu bebo. Mas ela me respeita ainda. Ela não me critica por isso. Só que ela não fica ali comigo. Ela demonstra que quer me ajudar, ela demonstra que tem interesse na minha pessoa. Só que quando eu bebo, eu vejo que isso não melhora para nós. Eu vejo que isso acaba nos afastando. E daí se ele não tá com raiva de você, porque você não criticou, aí a pessoa fica um pouco mais incomodada, um pouco mais mexida com você sair. Percebe? Se você faz cara feia, xinga, critica e sai, você perde o poder dessa saída sua. Porque daí você se torna uma pessoa tão desagradável e pressionando tanto naquele momento, que quando você sai e deixa ele bebendo sozinho, vira um alívio para ele que você tenha saído. Isso é um problema. Porque daí vira uma recompensa para ele. Eu bebi, e daí quando eu bebo, essa pessoa que só me incomoda sai. É sutil a diferença. Mas ela faz muito impacto nesse mecanismo de recompensa que a pessoa tem por beber. Isso é malandragem. Isso é malandragem que eu quero te ensinar. Porque se você fizer... não falo nada do que está acontecendo, eu espero que ele adivinhe. Aí eu não falo nada. Daí ele chega e pergunta, e aí, o que está acontecendo? Não, nada. Não está acontecendo nada. Não estou chateado. Ele sabe que você tá, você sabe que você tá, vocês ficam jogando um joguinho subliminar. E assim, é importante você perceber que não é pessoal. Não é pessoal. E ele não lê a sua mente. Assim como você não lê a mente dele. Nunca é óbvio. Nunca presuma que é óbvio aquilo que te incomoda. Nunca presuma que é óbvio. Às vezes o óbvio é o que a gente mais precisa comunicar. É o que mais ajuda nós. E é importante ele saber o que você não gosta. Saber. Agora, se ele já sabe o que você não gosta, você não precisa ficar repetindo isso o tempo todo. Você pode dizer, olha, eu não gosto disso. Foi suficiente para ele mudar? Não. Tá, então o que mais pode ser suficiente? Continuar repetindo só que você não gosta, que você não gosta, que você não gosta? Cria aquele clima de novo, o tempo todo. Vê como é fácil criar um clima de competição. E o clima de competição deixa mais pesado para você também. Então o que é importante? É manter a autonomia dele. Manter a autonomia dele. Ele é livre para decidir o que vai fazer, você goste ou não. E isso não precisa ser uma dor para você. Isso é justamente o contrário, porque você entender que ele é livre para decidir o que fazer, você gosta ou não, te ajuda a pensar de uma forma mais funcional, mais voltada para o resultado. É entender assim, parar de beber é interesse dele. É interesse dele. E eu vou me focar em quê? Em manter, já que o meu interesse é que ele pare de beber, que eu tenho interesse pessoal, se você pensar isso, né? Olha, eu tenho interesse pessoal também que ele pare de beber. Então a saída para você é entender como criar esse interesse nele. Percebe? É sutil, parece simples,
né? Mas faz sentido? Deixa eu entender uma coisa aqui, ó. Se vocês que estão na live aqui agora, coloca aí para eu saber se vocês já me acompanham há mais tempo ou estão começando a acompanhar agora. Se é a primeira live que você está assistindo, coloca assim, hashtag novato ou novata. Vamos lá? Ou quem já me acompanha há mais tempo, coloca hashtag veterano ou veterana. Para eu saber se vocês me acompanham há mais tempo, para eu entender um pouco mais quem são as pessoas que estão me acompanhando. Coloca aí então, se você já me acompanhou outras vezes, hashtag veterano ou veterana. Está começando agora, hashtag novato ou novata. Para eu saber. Coloca aí, novata. Sejam bem-vindos. Veterana, estão sempre aí. Bom, boa. Legal. Tá, então assim, qual que é o objetivo quando vai falar com ele sobre o consumo de álcool? É o seguinte, você está indo comunicar para essa pessoa querendo que aconteça alguma coisa. Né? Você não está do nada, você quer que aconteça alguma coisa. E essa coisa que você quer que aconteça, ou uma mudança, ou você quer que ele saiba de algum sentimento seu, é importante que soe como boa para as duas partes. Boa para as duas partes. É vantagem, e é importante você expressar isso de uma forma muito direta. É vantagem. O que você quer trazer aqui é uma ideia de vantagem para vocês. Que ele ganha com isso também. E porque ele pode não estar pronto ainda para não parar de beber nesse momento. Só que esse tipo de técnica, esse tipo de comunicação vai melhorando o relacionamento. Quantos depoimentos vocês já viram disso? Olha, Vitor, mudei a forma que eu falei com essa pessoa e eu comecei a ver um outro lado dessa pessoa que eu não via antes. Por que você não via antes? Porque às vezes sem perceber você estava ofuscando essa parte que você quer ver. Você estava sem querer colocando um muro entre vocês, sem perceber. E agora, conforme você vai entendendo isso, vai tomando mais consciência. Não necessariamente resolve, porque agora acontece o quê? Elimina um ponto cego. Mas pelo menos te dá um caminho. Olha, é por aqui, ó. É por aqui. Isso aqui é o caminho que vai ser mais fácil para essa pessoa me ouvir. Esse aqui é o caminho mais fácil para eu conseguir o que eu quero. E aí fica muito menos difícil. Maria, terceira live. Seja bem-vinda, coisa boa. E assim, ó, tem gente que tem medo de falar sobre álcool. Tem medo. Vitor, eu tenho muito medo de falar sobre álcool. E daí não fala sobre o álcool. Fica vendo aquilo acontecer, torcendo, rezando. Pelo amor de Deus, que essa pessoa tome consciência. Porque eu tenho medo de falar com essa pessoa sobre álcool. Porque eu tenho medo de criar conflito demais. Porque eu tenho medo que isso só vá atrapalhar. E daí vai alimentando uma raiva, um ressentimento, um rancor. E o que acontece geralmente? Ou você começa a se deprimir, ou você explode depois, porque guardou demais. E daí entra no caminho justamente que você não queria. Não é mesmo? Só que talvez a pessoa acabe criando esses conflitos porque não percebe o que cria conflito. O que cria conflito quando você vai falar com a pessoa sobre qualquer coisa que seja? O que cria um conflito quando você vai falar com a pessoa que está bebendo demais? O que vocês acham que cria conflito? Escreva aí para mim, o que cria conflito? Quando você vai comunicar para alguém alguma coisa, quais são as coisas que criam conflitos? Que faz essa pessoa, faz uma conversa virar uma briga? Arrisquem aí, digam nos comentários, o que cria conflito? O que cria conflito, em geral, são algumas coisas simples, só que fogem muito rápido da nossa atenção, fogem muito rápido da nossa consciência. Vamos ver, escrevam aí, gente, chuta, tenta. O que cria conflito quando vai conversar com quem você ama? O que desencadeia brigas? Muito facilmente. Olha só, falando assim, o foco tem que ser a gente também. Então, falar de forma que você indica faz com que nossa carga emocional se torne mais leve. Falar com raiva. O jeito de falar. Tá, mais especificidade. Falar com raiva, talvez também. Você pode falar com raiva sem necessariamente criar conflito, mas aumenta as chances. Né? O tom de voz que você chega pode aumentar as chances. Boa, mas assim, isso, a forma de abordar, mas mais especificidade. Isso é importante ter claro, porque na hora de conversar, é importante ter claro para você, olha, o que eu tenho que evitar? Qual é o meu inimigo aqui? Eu quero ser ouvido, eu quero que essa pessoa mude. Qual que é o meu inimigo aqui? Isso, gente, olha, disputas por controle. Como é que as disputas por controle podem ser? Críticas e exigências. Críticas e exigências. Quando eu falo de uma forma que a pessoa se sinta na necessidade de se defender,
eu estou bloqueando a capacidade dela de ter compaixão comigo. Quando eu não dou escolhas para ela, quando eu coloco assim, olha, você tem que fazer assim ou acabou, eu não estou dando escolhas para ela. Eu estou pressionando ela na parede. Isso faz o quê? Ela nem pensa, ela liga o modo ataque, ela liga o modo defesa. E ela não escuta direito o que você quer falar. Ó, falando assim, ó, tem que parar com isso. Quando fala tem que parar com isso, a pessoa já pensa assim, pá, tem que parar com isso, eu tenho que fazer. Percebe como eu falei no começo da live para você? Eu não estou dizendo que você tem que falar do jeito que eu estou ensinando aqui. Você não tem que fazer isso. É uma escolha sua. É assim, essa é a mentalidade para você falar com ele também. Percebe? Olha, eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de beber. Eu estou dizendo aqui que eu penso assim. A minha verdade é dessa forma. Não necessariamente você está errado, ou você é louco, ou você é egoísta. Não é isso. Estou querendo aqui discutir as diferenças do que a gente pensa. Estou querendo aqui expressar para você sentimentos que eu tenho com o que está acontecendo. Você não é meu inimigo. Então, críticas e exigências criam conflito. Mensagens confusas criam conflito. E às vezes a gente está confuso. Só que quando for comunicar, é importante esclarecer para nós, primeiro. Porque se não está claro nem para nós o que a gente quer naquele momento, como é que vai ficar claro para o outro? É muito mais difícil, não é mesmo? A gente tem que fazer, se eu vou fazer um pedido, a gente tem que fazer um pedido que seja claro e fazível, factível. Por exemplo, eu quero que você não beba nunca mais. Isso é difícil fazer. Mas você pode dizer, olha, eu quero hoje conversar com você, jantar com você, a gente ter um jantar sóbrio. Ou eu gostaria que você me escutasse. Porque às vezes a gente faz um pedido subliminar. Eu quero que ele me ouça, eu quero que ele me obedeça. Eu quero que ele me obedeça. E daí você, no final das contas, você diz para ele que você quer que ele te escute. Mas na verdade o que você quer é que ele te obedeça. Porque nenhum problema é você querer que ele te obedeça. Mas é difícil a pessoa obedecer só porque a gente quer que seja desse jeito. É mais interessante você, pelo menos, dar algumas razões, manter algumas escolhas, permitir que ele possa tomar algumas escolhas, né? Certo? Então, assim, o que é importante você fazer quando você for falar sobre o que você quer? Você ser honesta com o que você quer e assumir as responsabilidades pelo que você quer. Vitor, mas isso é tão difícil. Eu concordo. Nós fomos criados, eu também fui criado de uma forma, a nossa cultura é assim, de que o pai e a mãe, quando o filho não come direito, a mãe chega para o filho e fala o seguinte, filho, você precisa comer, porque senão você deixa a mãe triste. Já ouviram isso? O que essa mensagem expressa? É uma mensagem que não é nem honesta e nem assume responsabilidade pelo sentimento dessa mãe. Porque não é o filho comer ou não comer que vai deixar triste ou feliz. É a necessidade que a mãe tem de ver o filho ser forte e saudável. E olha que interessante, comunicar a realidade mesmo, a verdade. Olha, meu filho, eu fico com medo quando você não come, porque eu quero te ver forte e saudável. E eu tenho medo que não comendo você não vai ficar forte e saudável. Você está assumindo a responsabilidade. Você não está criticando quando você fala dessa forma. Não é mesmo? Outra coisa é, quando você está insatisfeita com o que está acontecendo, não espere que o outro vai adivinhar. Não espera. Não é ofensivo. Às vezes o outro tem milhões de outras razões para não ter percebido aquilo. E comunicando desejos e não exigências. O que é não assumir responsabilidade pelos seus sentimentos? É você achar que é normal e esperado dos outros que eles façam tudo o que você quer, sempre. Isso é não se responsabilizar pelos seus sentimentos. É você achar que os outros têm a obrigação de adivinhar aquilo que você quer. Ou é você se ressentir sempre que fica brava, irritada, furiosa, sempre que você ouvir um não dessa pessoa. Porque a pessoa sente, eu falei pra ele, meu marido, não quero que você beba hoje à noite. E daí ele vai lá e bebe. Infelizmente ele foi lá e decidiu beber. Aí você fica brava, fica irritada, fica furiosa. Aquele pedido seu já virou uma exigência. Aquele pedido seu já virou um peso a mais para ele. E o interesse é dele, lembra? Para parar de beber? Então a gente tem que pensar, como é que eu posso criar interesse? Talvez você possa respeitosamente, nesse jantar, dizer, olha, eu lamento que você tenha decidido beber hoje, eu prefiro estar com você sóbrio. Eu gosto de estar com você sóbrio. Então eu vou para casa. Percebe? Sutil. Como é que a gente pode não preservar a liberdade do outro? Como é que é uma forma de não preservar a liberdade do outro?
É quando você escuta um não e você fica com raiva. É quando você julga o outro, quando ele não atende o que você quer. Ah, ele deveria fazer o que eu pedi, Vitor. Ou começa a pensar assim, ele não se importa comigo, Vitor. Ele é um egoísta. Ou pior, você vai aprofundando. Quando você não se responsabiliza pelo que você quer, você começa a aprofundar os julgamentos que você faz do outro. Ele é um egoísta. Ele é mau. Ele é uma pessoa péssima. Você começa a enfiar um monte de minhoca na cabeça. Isso é produto de você não perceber que você é responsável pelo que você quer. E tá tudo bem você ser responsável pelo que você quer. Mas é importante a gente diferenciar, porque depois você também quer que ele seja responsável pelo que ele faz. Não é mesmo? Ou quando você, às vezes, a pessoa não atendeu aquilo que você precisava e você começou a pensar que você não era amado, ou começou a se sentir muito machucada. Essa pessoa me agrediu porque ela não fez o que eu queria. Aí ele me agrediu porque ele decidiu beber no jantar. Não necessariamente é uma agressão direta a você, né? Ou você tenta fazer o outro se sentir culpado pelo que ele está fazendo. Ou para punir ele, ou só para fazer ele se sentir mal, ou para tentar conseguir, através da culpa, que ele faça aquilo que você quer. Não é mesmo? Ou quando você se recusa a aceitar qualquer justificativa que ele dá, fala, olha, não, mas eu estou me sentindo mal, eu vou beber hoje à noite. Não é que você precisa aceitar isso, beleza, pode beber, não é isso. Mas essa é a justificativa dele. E talvez na cabeça dele isso faça sentido. Não precisa recusar todas as... tudo é desculpa dele. Tudo é desculpa dele para não fazer o que eu quero. Nem sempre. Nem sempre. Assim, é importante ter liberdade nos relacionamentos. Bons relacionamentos exigem liberdade. O amor exige liberdade. Sem liberdade não tem como amar. Vira uma prisão. Vira um sofrimento a relação. Por exemplo, se ele não puder falar nada. E às vezes tem uma coisa que é interessante, tem gente que acha isso um pouco extraordinário. Mas eu fico feliz quando um paciente me fala que ele gosta de beber. Eu fico feliz. Quando o paciente me conta, olha, Vitor, eu adoro tomar uma cerveja, eu adoro cerveja artesanal, sei lá o quê. Quando a pessoa me conta isso é maravilhoso. E eu sei que às vezes quando você escuta isso do alcoolista, isso te fere, isso te magoa. Eu não consigo aguentar ele me dizer que ele gosta de beber. Calma, olha só. Escuta o que eu vou te dizer agora. Quando essa pessoa se sente à vontade para falar sobre qual é o inimigo, ela está me dando informações sigilosas. Eu não preciso contratar um espião para descobrir essas informações. É como se o inimigo na guerra estivesse me dizendo onde é que está o exército dele. Ele está me dizendo o que é que faz ele se interessar por beber. E eu conhecendo isso, eu entendendo qual é o raciocínio dele, a minha capacidade de me comunicar com essa pessoa, me conectar com o problema real que ele tem, é muito maior. Porque eu estou entendendo qual é o raciocínio dele e ele está se sentindo à vontade para contar o que está acontecendo. Porque quando a gente cria um ambiente, porque muitas vezes um paciente chega num médico ou num psiquiatra, e em casa também isso acontece, e ele fica constrangido de falar quanto ele bebe. Por quê? Porque ele acha que vai sofrer uma retaliação. Porque ele tem medo de se sentir muito culpado, obrigado a mentir. Porque ele acha, poxa, se eu falar o quanto eu bebo, vai criar uma briga tão grande que eu prefiro não falar. Prefiro beber escondido, prefiro mentir. Percebe? Isso também é uma forma sutil de virar uma disputa por controle, que afoga a motivação para a mudança. Então o que a gente precisa fazer? Se você quer que ele não minta para você, é importante você ser capaz de ouvir a verdade, sem necessariamente humilhar essa pessoa ou criticar essa pessoa. É um desafio, mas é a melhor forma para essa pessoa não mentir para você, porque ela pode mentir por várias razões. E se ele não fala sobre o álcool, se ele não fala sobre o que está acontecendo, certamente existe um motivo. E muitas vezes esse motivo é bom. Muitas vezes a pessoa não fala sobre o álcool porque ela sabe que está errado aquilo que ela está fazendo, mas ela também não quer olhar para aquela realidade. Ela também fica constrangida de pensar, poxa, se eu olhar para isso que eu estou fazendo, eu vou ter que mudar e eu não me sinto pronto. Às vezes o que tem por trás disso é medo de mudar, medo de não ser compreendido, medo de não aguentar lidar com essa realidade. Então a gente tem que ter isso em mente quando for falar com o alcoolista sobre o álcool, de que ele
certamente, até pelas experiências que ele possa ter tido anteriormente, com pessoas que foram falar com ele sobre o que não era tão legal, desde a mãe dele na infância, até outras experiências que ele possa ter tido com pessoas que criticaram, que ofenderam, que machucaram de alguma forma, que fizeram ele se sentir mal por falar o que sente ou falar o que pensa. Isso pode dificultar ele falar as coisas com você se ele não tiver alguma certificação de que agora conversando com você, você não vai humilhar ele de alguma forma. Você não vai agredi-lo de alguma forma. Você não vai pressionar ele mais do que ele acha que ele é capaz de mudar. Aí a gente começa a colher o quê? Um pouco mais de verdade. Verdade é lindo. Verdade é muito bom. Quando a pessoa fala a verdade, isso é ótimo. Por isso que quando alguém fala, olha, Vitor, eu gosto de beber, eu entendo, não é porque ele gosta de beber que ele não vai parar de beber, gente. Não é por isso. Não é por isso. Não tenha medo disso. Nos tratamentos, o que mais dá trabalho, às vezes, é a gente conseguir acessar essas informações tão valiosas. Que é o quanto a pessoa gosta, o quanto prazer ela sente. Porque às vezes a pessoa chega, ah, não, eu quero parar de beber porque beber é horrível para mim. Mentira! Beber é prazeroso em muitas circunstâncias. Beber é um alívio, a pessoa busca um prazer quando bebe, ou um alívio de alguma coisa. Ou o hábito, enfim, é gostoso beber para essa pessoa, eu sei disso, senão eu não beberia se fosse horrível o tempo todo. Raros casos que bebem sendo horrível. Raros casos. Então a pessoa dando essas informações é interessante, não precisa se assustar com elas. Você não precisa brigar, disputar, você tem que parar de dizer que você gosta de beber porque isso atrapalha. Não necessariamente. Às vezes a pessoa colocar para fora esses sentimentos, é bom beber e não tem ninguém me controlando. A pessoa consegue perceber que o inimigo dela é ela mesma. O inimigo dela é ela mesma. Isso é bonito, porque daí aquele incômodo que você sente de querer convencer fica menor, porque ela está batendo de frente com ela própria. Você está olhando, olha, eu entendo que você possa gostar de beber. Nós temos visões diferentes sobre isso. Como expressar que o outro tem liberdade? Como é que você pode expressar de forma prática? Que ele tem liberdade sobre como ele vai agir. Por exemplo, você pode dizer coisas diretas, do tipo, eu não quero que você se sinta obrigado ou ache que tem que fazer isso, mas eu gostaria de alguma coisa. Ou outra frase é, você deixar claro, a decisão é sua. Ou até começar dizendo assim, olha, eu quero que você se sinta livre para não fazer aquilo que eu vou te pedir. Para mim é importante que você se sinta livre, mas eu gostaria disso e daquilo. Ou outra forma, assim, olha, não quero que você se sinta pressionado. É importante que você expresse claramente, olha, eu não quero que você se sinta pressionado com o que eu vou dizer, mas essa é a minha posição, essa é a minha visão. Eu entendo que você possa ter uma visão diferente, mas essa é a minha. Eu não quero que você ache assim, a decisão é sua como você vai lidar com isso. E eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Bem práticos. Por exemplo, não diga, agora vai ser não diga e diga, tá? Não diga, o álcool vai te matar. O álcool vai te matar, você não enxerga isso? Não diga isso. Diga como? Eu tenho medo que o álcool faça mal para a sua saúde. Percebe a diferença? Você não está competindo pela realidade, não está competindo pela verdade. Você está dizendo, olha, eu tenho medo, se o álcool vai ou não te matar, eu não sei. Porque a verdade é que você não tem certeza. Você pode ter várias... Até os médicos, quando dizem que a pessoa vai morrer, ó, fulano tem 1 mês de vida, podem estar errados. Então a gente não vai pelo caminho que cria argumentações. A gente vai pelo caminho que diminui a chance de argumentar. Olha, eu tenho medo que o álcool faça mal para a sua saúde. Eu vejo que você não tem tanto medo. Ok? Percebe? Estou iluminando o caminho. Eu dou a chance dele observar, é verdade, eu não tenho medo. Porque às vezes a pessoa nem pensou sobre isso. Percebe a sacada? Agora outra. Você prometeu que... Você chega assim, ele promete que ia parar de beber, daí ele bebeu. Daí você chega pra ele, poxa, fulano, você prometeu que ia parar de beber e tá bebendo. Não diga isso. Diga assim, ó. Eu fico triste que você tenha decidido beber hoje. Então eu vou fazer outra coisa, a gente conversa amanhã. Percebe a diferença? Olha, você decidiu beber, essa foi uma decisão sua. Eu fico triste com isso, porque eu esperava que você pudesse continuar sóbrio como nós tínhamos combinado. Mas eu vou fazer outra coisa e amanhã a gente se conversa. Outra coisa, não diga, você tem que parar de beber. Você tem que parar de beber. Não diga isso. Não diga você tem que parar de beber. Diga algo como isso. Eu prefiro estar com você sóbrio e tenho medo das consequências do álcool na sua vida e na nossa relação, porque você é importante para mim. Cara, a verdade é que é isso que você quer comunicar, não é mesmo? Você quer comunicar, olha, essa pessoa é importante para mim, e se ela souber disso, aumenta as minhas chances, então eu vou ser malandro.
Você malandra. Vou expor o que é realidade, porque eu quero o quê? Eu quero solução, eu não quero ter a razão, eu quero solução, eu quero que as coisas mudem. Não quero ficar aqui perdendo meu tempo, aí tudo vai ruir, eu vou sofrer, essa pessoa vai piorar, eu não queria que isso acontecesse. Aí eu vou me estressar só para ter a razão. A razão é um conceito que nem existe, de verdade, não é mesmo? O que você quer? Você quer comunicar aquilo que é importante. Você não precisa ser o dono da razão. A live vai ficar disponível no Facebook e depois no YouTube também. Estou até gravando aqui para colocar. Agora, vou dar um outro exemplo prático, tá? Se ele chegar em casa reclamando de uma dor de cabeça, por exemplo, no dia seguinte, bebeu a noite toda, você acha que aquela dor de cabeça é causada pelo álcool. Não diga, é claro que você está com dor de cabeça, bebeu a noite toda? É interessante você dizer algo do tipo isso. Olha, eu não sou médica para dizer qual foi a causa da sua dor de cabeça. O que você acha que é? O que parece para você? Você considera que possa ser o álcool? Se faz de boba. Porque a verdade é que você não tem a razão. Você não tem a verdade. Então, mostra que você não tem a verdade. Olha, não sei. Às vezes eu penso que pode ser o álcool, mas o que você acha? Joga de volta para ele. Pessoal que está no curso, o curso tem muito mais disso. O curso tem muito mais disso. O curso tem vários. No módulo de comunicação do curso, quem é aluna do curso vai conseguir ter acesso a essas informações bem fáceis lá. Tem bem mais do que isso aqui. Então, certo, pessoal. Outra coisa interessante é você presumir inocência. Mas não vai dar tempo de falar tudo. Tá acabando a live, a gente deixa pro resto. E se não der certo, Vitor, tudo isso que eu estou dizendo, se não der certo, se a pessoa não mudar naquele instante, como é que você pode fazer? Você pode examinar o seu limite. Seu limite naquele momento. Ele não vai fazer isso agora. Eu vou proteger, então, o meu interesse. Eu vou colocar consequências reais para eu me proteger. Olha, eu vou embora da janta, eu vou embora do almoço, vou colocar limites que me protejam. Certo? E se ele sempre se defender, ele sempre me culpar de volta. Eu digo, estou com medo que você passe mal. E ele começa a me criticar. Você sempre faz tudo errado. Misture empatia com informações. Eu entendo que você possa achar que eu sempre te critico, mas o que eu quero que você saiba agora é que eu quero que nosso relacionamento melhore. E daí volta para o ponto que você queria antes. Certo? E agora acabou a live no Instagram. Entendeu? Então a gente mistura, de fato. Se a pessoa começa a te criticar muito de volta, olha, começou a virar uma briga, porque ele não está me escutando, ele está só reclamando sobre coisas que eu faço, ele está jogando a culpa de volta para mim. Qual que é uma boa maneira de você se livrar disso? É você misturar as informações que você quer comunicar com empatia. Olha, ele está dando muitos sinais de defesa, ele está tentando se proteger demais, então eu vou parar um pouquinho, alguns segundos, e vou validar aquilo que ele está dizendo. Vou dizendo, olha, eu entendo que é muito desagradável você achar que eu só quero te criticar e que eu não me importo com você. E eu gostaria que você soubesse que eu me importo. E também ouvisse o que eu estou dizendo agora. Não é que eu não me importo com você, eu me importo com você. E o que eu gostaria de dizer é isso. Um pouco de empatia e volta para o lugar que você estava. Um pouco de empatia e volta para o assunto que você gostaria de falar naquele momento. Porque se você ignorar tudo que ele disser de defensividade, de argumentações com você, elas tendem a escalar. Então, olha ali, beleza. Então, um pouco de empatia, volto para o meu assunto. Mas não se prolonga muito nesse assunto dele. Olha, se ele disser para você algo do tipo, olha, mas você nunca me escuta, você não sabe, eu nem bebo tanto quanto você imagina. Não volte para o assunto que ele está trazendo. Não fale, não argumente aquilo que ele está trazendo. Porque senão você vai perder o seu ponto. Você olha, eu entendo, deve ser muito desagradável para você achar que eu não me importo com você, ou deve ser muito desagradável para você, perceber que nós enxergamos diferente a forma que você bebe. E volta para o ponto que você estava. Eu não quero dizer aqui que eu estou certa. Você valida o que ele está dizendo. E daí volta para o seu ponto. Não saia do ponto que você estava. Certo, pessoal? Então é isso aí. Essa foi a live de hoje. Nós nos vemos de novo no Facebook, no Instagram e nas lives de segunda às 20 horas da noite e quinta-feira às 11 horas da manhã. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!